Olá pessoal, tudo bem? Comunidade Joaquim Isidoro Marins, mais uma vez professor Alexandre, responsável pela nossa sala de leitura da nossa escola, conversando com vocês a respeito das nossas atividades, nossos projetos desenvolvidos aqui nessa sala de leitura. E nós estamos trazendo hoje o podcast do Clube de Leitura dos Embaixadores da Sala de Leitura do Ensino Fundamental e estamos falando desse livro aqui, ó, A Legião Estrangeira, de Clarice Lispector, que é um livro de contos muito famoso, de Clarice Lispector. Escreveu esses contos basicamente durante o começo da adolescência dela até o começo da vida adulta e transformados em livro, uma série de contos muito interessante e que os alunos próprios escolheram como o primeiro livro para eles desenvolverem o debate do nosso podcast literário do Clube de Leitura Gin. Devo falar que Clarice Lispector é uma literatura bem densa, bem contemporânea, apesar de ter sido escrito praticamente há 80, 70 anos atrás, pela própria autora, e você fala, qual é a influência que um livro de contos como esse tem nessa nova geração? Ela traz aspectos, abordagens de situações de comportamento, principalmente de descobertas, de nuances da personalidade que combinam muito com as nuances que nós vemos hoje entre adolescentes na nossa realidade, em pleno século XXI. E é importantíssimo dizer que esse livro aqui, Legião Estrangeira, ele traz muitas abordagens a nível de conceitos da solidão, conceitos de descobertas mesmo, de comportamentos infanto-juvenis que com certeza traduzem muitos dilemas que nós vemos hoje na nossa realidade estudantil, dentro das nossas escolas e, por que não, dentro da nossa própria comunidade. E os próprios alunos, durante esse debate desse podcast, trouxeram para todos nós. Então, fique ligadinho. Os alunos dos nossos 8º e 9º anos debateram esse título de Clarice Lispector e com a colaboração e a contribuição, a presença da nossa CGPAC do ensino fundamental, da nossa área de códigos e linguagens, a professora Flávia, esteve aqui, presenciou e contribuiu muito para que esse debate fosse mais rico ainda, mais dinâmico para toda a nossa comunidade. Então, se você está curioso, fique ligado, acompanhe a partir de agora o nosso podcast do Clube de Leitura Gin, de Clarice Lispector, A Legião Estrangeira, para todos vocês. Para quem vai acompanhar pelo YouTube, fique ligadinho, só clica no nosso perfil do YouTube, Sala de Leitura EE, professor Joaquim Isidoro Marins, e também via Spotify, se você curtir apenas ouvir, vai estar também disponível nessa plataforma digital para todos vocês. Por isso, como eu falo, sempre compartilhe, distribua o link para as pessoas que você gosta, para apoiar os nossos projetos da nossa sala de leitura Joaquim Isidoro Marins. Um abraço, gente! Fiquem agora com o podcast literário do Clube de Leitura Gin, Legião Estrangeira, de Clarice Lispector e nossos estudantes embaixadores da sala de leitura. Um abraço! Tchau! Olá, meus queridos parceiros da comunidade Escola Joaquim Isidoro Marins. Muito bom dia. Para quem não me conhece, sou o professor Alexandre Mariano, professor responsável pela sala de leitura da nossa escola. E nós estamos aqui neste dia 9 de agosto de 2023 para realizar aqui na nossa sala de leitura Machado de Assis o nosso primeiro podcast com os alunos do ensino fundamental, nesse caso os alunos do 8º, 9º ano, com exceção do Laico, que é do 7º, que ele pediu para participar do podcast do livro A Legião Estrangeira, de Clarice Lispector. Bom, vocês vão ver aqui na tela daqui a pouquinho, né? Essa obra que reúne uma série de contos escritas por Clarice Lispector, que é um dos expoentes da nossa literatura nacional, escolhida como uma das maiores escritoras do século XX, pós-modernista. E nós vamos falar sobre esse livro, que reúne, como eu já falei, uma série de contos. E em alguns capítulos, em 13 capítulos, nós vamos falar não especificamente dos capítulos em si, mas sim da essência da obra dela, pegando alguns aspectos que eu anotei aqui, alguns outros eu deixei passar, porque falava um pouco mais do mesmo, mas é interessante dar uma pontuada em certas questões. E vou fazer uma rápida apresentação aqui de todos os nossos embaixadores presentes aqui hoje. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Eu tinha certeza que tinha muita gente ansiosa para participar desse momento, né? Teve gente que ontem pegou a camiseta dos embaixadores e saiu pulando, saiu correndo, brincando. Achei muito legal tudo isso. Mas vamos ter as nossas apresentações. Estamos aqui com a Isadora, do 8º ano C, né? Se eu errar a série, por favor, me perdoa, tá, gente? 8º B, a Raquel, minha tutorada, do 8º B, a Yadna, do 9º C, a Júlia, do 9º C, Leonardo, meu tutorado, do 9º A, Caio também, do 9º A,
Eric Ian, campeão sorocabano de xadrez, gente. Campeão sorocabano de xadrez, né, da fase de diretoria de ensino, do nono A também, Emily do nono B, o Léo também do nono A, Samuel Ícaro do nono A, Aiko do sétimo B, Giovana do nono A, Giovana do nono A, Júlia do nono A e Rafaele, a advogada implacável do Ministério do oitavo B. Do oitavo A. Estamos aqui nas operações de câmera com o nosso querido Murilo do sétimo A e o nosso Carlos do nono B, com a presença ilustre da nossa querida CGPAC de Códigos e Linguagens, professora Flávia Gouveia, muito obrigado pela presença, além dos outros embaixadores ali ao fundo, dando suporte e apoio para o nosso podcast de hoje. Bom, feitas as devidas apresentações, nós fomos cordiais uns com os outros e agora vai começar a hora da chacina. Eu sempre costumo dizer que esse momento é o momento onde vocês começam a tremer, suar frio, porque o pessoal do médio também passou por isso, né? Então por isso que eu já falo, tragam água, comam frutas, entendeu? Porque o negócio não é fácil. E vamos falar rapidinho, introduzir Clarice Lispector para quem não conhece a autora. Clarice Lispector é uma imigrante da Ucrânia, onde ela veio com praticamente 2 anos de idade para o Brasil, com a sua família, e se radicou no Recife. Muito cedo, ela se declara pernambucana de coração e muda para o Rio de Janeiro, logo depois da vida adulta, quando ela faz faculdade, etc., para não ficar muito longa a apresentação da autora. Clarice Lispector já escreveu seus contos com a idade de vocês. Por isso que vocês oportunamente escolheram, sem saber, esta autora. Por quê? Porque a ideia de trazer esta referência ou sugestão de literatura, apesar de ser uma literatura rebuscada, o que seria uma literatura rebuscada? É uma linguagem muito difícil. E quando vocês escolheram, ainda dei a oportunidade de vocês pensarem assim, olha, tem esse livro, esse livro, esse livro. E vocês quase que unanimemente escolheram Clarice Lispector. Mas estamos aqui para discutir a obra dela e os contos que ela coloca. Lembrando que Clarice Lispector, na maioria desses contos que ela escreveu, ela tinha por volta dos seus 14, 15, 16 anos. Sim, a maioria dos contos dela tem essa referência da adolescência dela, que é a fase que vocês estão entrando e provavelmente a maioria de vocês, ano que vem, estará no primeiro ano do ensino médio. Então, isso serve basicamente de um estímulo para que quando vocês pensarem, professor, mas eu não sei o que escrever, eu gosto de ler, mas eu também tenho essa questão da escrita muito, muito presente em mim. Como é que eu começo? Deixa a criatividade fluir. Por quê? Porque a gente nunca pode desprezar aquilo que nós temos de habilidade. Então, esse momento de hoje que vocês estão reunidos aqui, para discutir essa série de contos, que sirva de estímulo para vocês, assim, se uma pessoa com 14 anos começou a escrever livros, e contos excepcionais na essência, por que vocês não podem? Então, pensem, não existe limite para a capacidade de vocês. Lembre-se sempre disso. Bom, baseado em tudo isso que eu falei e do exposto, já falei por 5 minutos, está na hora de eu começar as perguntas capciosas para meus queridos embaixadores. E a primeira pergunta é, quem quiser falar, gente, assim, quem quiser falar, levante a mão, sem problema nenhum, dependendo do que cada um falar ou que quiser contra-argumentar, fica à vontade e a gente vai direcionando para vocês a ordem de fala, ok? Alguém quer falar do que achou do livro, basicamente, sem ter receio nenhum de falar o que pensa? Pode levantar a mão sem problema. Quer falar, Ed? Eu tô pensando. Tá pensando? Júlia? Giovana, por favor. Bom, eu achei a leitura em si do livro uma leitura bem específica, bem trabalhosa de ler, sabe? É um negócio cansativo de ler, assim, porque são vários contos. Então, sai um pouco do meu costume de ler, que é uma história fixa, onde você se apega àquela história, você continua lendo aquela história, você quer saber mais. Como são vários pequenos contos, você lê um negócio ali, você leu, terminou já. Você já fica querendo mais daquilo, só que já muda de conto. Então é um negócio que é bom também de trabalhar com nosso foco. Pra gente conseguir, eu acho bom pra gente trabalhar nosso foco por conta que a gente tem cada vez um novo conto. A gente tem que se educar a entrar naquele conto com, a cabeça mais aberta, sabe? Do que você querer, não, quero continuação desse livro, quero saber mais desse. Você tem que estar apto à troca de livros ali, à troca de contos. Uhum. Então é um negócio bem... É complicadinho de ler o livro. Sim, e é mesmo.
Todos concordam com a Giovana? Sim! Quando vocês escolheram esse livro, todos concordam com a Giovana, né? Sim. Quando vocês escolheram esse livro, aí eu pensei, é uma série de contos, de uma linguagem muito particular, peculiar. Clarice Lispector tem essa característica de escrever a essência da alma dos personagens que ela desenvolve, porque Clarice Lispector, ela é uma figura feminina muito intensa. E assim, em alguns contos, você percebe que ela explora alguns temas, eu até anotei aqui, não sei se vocês vão concordar comigo, mas ela explora principalmente a solidão. Por quê? Em alguns contos, ela coloca a questão do encontro entre menino e menina, a questão da procura da identidade, a questão de isolar-se após um momento de impacto, e o Léo quer falar. Fala, Léo. Você disse que mostrar solidão no primeiro capítulo já mostra isso. Sim, o primeiro conto ele diz isso, né? Que é, no caso, os desastres de Sofia, né? E é interessante, eu vou abordar aqui a questão dessa relação que a personagem, né, que é a menina na escola, ela usa de todos os meios para tirar o professor do sério. Todos. Ela perturba, ela provoca. Ela é uma aluna, em tese, que é uma aluna como vocês. Ela vai para estudar. Só que ela escolhe um professor que não é bonito, que não possivelmente na visão dela não é inteligente, mas é alguém que ela escolhe como referência para destilar a sua maldade. Que é uma maldade infantil, de provocar o professor sistematicamente para ver se ele sai do sério. E, gente, vamos falar a verdade. Quem de vocês nunca fez isso uma vez na vida? Aliás, quem de nós nunca fez isso uma vez na vida? Aquele professor que você fala, putz, eu não gostei daquele professor, não gostei daquela professora, eu vou lá e vou cutucar ela para ver se ela sai do sério. E durante esse conto, o que acontece? Ele permanece o tempo todo praticamente ignorando as provocações da personagem, né? O Eric quer falar, mas você já falou, né? Eu achei esse capítulo em específico muito engraçado e trágico, né? Justamente por conta depois o professor ter morrido. Sim, no final do conto ele morre, né? Não, no meio do conto. Isso, no meio do final do conto, isso. E eu achei engraçado pelo jeito que ela se tratava. Realmente, toda hora tentar ficar perturbando o professor, mas ao mesmo tempo gostar dele. Pois é, era uma relação conflituosa, porque na cabeça isso que ela tinha 9 anos, né? 9 anos. Aí você fala assim, nossa, mas como uma criança pode ser tão perversamente ruim para uma pessoa que ela mal conhece, que em tese, na década que foi escrito esse conto, que era a década de 30, a década de 40 no Brasil, a professora era vista como um semideus. Ela sabia que ele era uma espécie de intocável, não se desafiava a autoridade do professor, ou sequer se desrespeitava o professor naquela época. Fala, Juliana. Eu ia falar da parte que, no começo, quando você lê o primeiro conto, a gente até começa a achar que ela, sei lá, tem uma paixão pelo professor, mas ela deixa isso bem claro, que ela não ama ele, mas tem alguma coisa nele que faz ela se sentir atraída. Então ela provoca ele de todas as formas pra tentar chamar a atenção dele e, tipo, ele demonstra claramente que não gosta muito disso que ela faz. E quando finalmente ele elogia ela e dá uma atenção a mais pra ela, ela fica se sentindo meio que, tipo, nossa, ele deu atenção pra mim? Como isso é possível? Tipo, eu não quero que ele me dê atenção de um jeito bom, ela queria chamar a atenção de um jeito ruim mesmo. Sim, até porque quando ele a chama, né, e eles entregam os cadernos, né, para entregar uma redação, que foi logo no final do conto, né, que esse conto é, acho, um dos mais longos do livro, né, e você fala, viu, onde vai parar isso? Que é aquela história que você falou, Joana, da linearidade da história, de ser uma história uniforme, com uma narrativa única. E é diferente, quando você pega um livro com um título e você sabe, é uma história linear, você vai desenrolando, conhecendo os personagens, você vai se desdobrando junto com a história. Mas como é uma série de contos e esse é muito comprido, né, dentro do livro, você fala, ué, onde que vai acabar isso? Porque dá agonia, você fala assim, viu, agora o professor pegou ela no pulo, cantando cadernos, e ele, surpreendentemente, eu vou deixar você falar antes de mim, Giovana, para você, eu acho que você está buscando o raciocínio que eu vou falar agora. Eu ia falar, tipo assim, ela
A atenção que ela buscava, tipo assim, ela não amava ele em si. Tipo assim, é mais tipo a atração que ela sentia por ele era, ela amava importunar ele em si. Ela amava deixar ele estressado, ela amava ter essa atenção dele. Então, quando ele dá essa outra atenção pra ela, como, tipo assim, de admiração pelo que ela tinha escrito, ela trava, porque não é isso que ela tava procurando e foi uma quebra de expectativa pra ela. Entendeu? Sim, exatamente, esse é o ponto. Fala, Júlia. Conversando com o que a gente diz particularmente, eu acho que é porque ela nunca recebeu uma atenção de admiração. Então eu acho que ela estava tão acostumada a provocar as outras pessoas ou ter atenção por coisas erradas que ela fazia, que quando alguém admirou ela, mostrou interesse por alguma coisa que ela fez, ela ficou meio travada porque ela não sabia como reagir direito. É um contexto complicado, porque se vocês quiserem trocar de lugar, pode trocar. O Carlos está fixo ali, igual que está, pode virar, Carlos. Enfim, pode vir, Bruno, pra cá. Não preciso falar, gente, só vocês combinarem, sem problema nenhum. Voltando, o que acontece nesse ponto específico, e na maioria dos pontos, é uma questão que não se sabe ao certo se ela está retratando situações que ela viveu, e para mim, ficou claro, tem muitas situações que ela viveu, né, na escrita dela, e tem situações que são fictícias. Então nós não sabemos ao certo se ela estava retratando situações que ela viveu por conta das questões pessoais que ela também atravessou. Ela perdeu, se não me engano, a mãe muito cedo, o pai também, e aí teve que ir embora para o Rio de Janeiro. Mas, independente disso, fica essa questão, né, de como ela queria ser vista pelo professor. Ela queria desafio, ela não queria afetividade. E quando ele demonstra, através da escrita dela, né, que ela queria provocar ele, que ela tem um efeito contrário, desarmou. Simplesmente desarmou a pessoa. E ela descobriu, nossa, então a pessoa me admira por aquilo que eu sei fazer de bom, não por aquilo de ruim. Porque enquanto ela provocava o professor, né, ela não tinha o resultado que ela esperava. Até pela experiência do professor, né? Ele vai pensando assim, eu vou me deixar levar pelas provocações de uma garota de 9 anos, né? Estou falando década de 40, entendeu? E ela cita as características do professor. Ele é gordo, se veste diferente, ele não é bonito, mas algo nele é encantável. E talvez o fato da figura masculina ausente, porque o pai trabalhava e a mãe tinha morrido cedo, no conto, né, faz com que ela pense, eu preciso atrair a atenção masculina de alguma forma, e eu vou atrair do professor. E aí induz você a pensar que existe uma relação afetiva, né, de amor platônico. Inclusive eu coloquei aqui, seria um amor platônico? Vocês sabem o que é amor platônico? É um amor que você idealiza por alguém, mas que ele não vai se realizar. Né? Você imagina, projeta uma pessoa, por exemplo, você gosta da professora X, mas você não gosta como professor, você gosta como uma figura feminina. E aí você fica apaixonado por essa pessoa. Isso é o famoso amor platônico. Acontece? Acontece, aconteceu comigo, porque não pode acontecer com qualquer um de vocês. Né? Mas, nesse ponto específico, ficou claro para mim essa questão de que, para mim, não sei se vocês concordam, mas a Clarice Lispector aborda muito coisas pessoais dela, porque é uma garota de 9 anos. E quando ela recebe a notícia do falecimento do professor, ela simplesmente desmorona e fala assim, e agora? Né? Ela faz e ela vai recordar daquele momento onde que pegou. O momento da ruptura, dessa maldade infantil. Quando ela descobre que o professor falece, ela vai lembrar do momento que escreveu a primeira redação que ele pediu, que foi impactante, para que eles pudessem transformar e melhorar a relação entre eles, ou simplesmente mudar a relação entre eles. Tá? Alguém quer comentar mais sobre? Valério. Nessa parte da redação, eu achei engraçado que quando ela volta pra sala, ela se encontra meio paralisada de medo pelo que o professor vai fazer com ela, porque ela agora estava sozinha, de tantas maldades que ela tinha feito para ele. E quando ela descobre que, na verdade, ele não ia castigá-la, né, vamos dizer assim. Ele apenas ia parabenizar por ter conseguido escrever uma redação. Exatamente, fazer algo diferente, algo fora do padrão que ele tinha visto. Alguém mais quer comentar a respeito desse ponto? Está tranquilo para vocês? Quer falar? Não? Alguém mais? Alguém quer falar sobre outro capítulo que gostou? Ou outro ponto que gostou? Não? Tá tranquilo? Então tá. Lembrando, gente, que assim, como é uma série de contos, o que acontece? Ela aborda, e eu coloquei aqui no meu resumo da seguinte forma, ela fala muito da questão do cotidiano familiar e, além da solidão, questões
de humanização em relação aos animais. Por quê? Ela aborda em 2 contos, pelo menos, a questão da identidade e a preocupação com não a natureza em si, mas o carinho e o respeito pela vida, né? Que dentro desse conto eu percebi que ficou muito claro, né? No sentido de, por exemplo, os macacos é onde ela aborda uma interação interessante, porque ela vislumbra esse animal e tem a questão de entender e refletir sobre a necessidade da empatia, sobre certas questões, e ela reflete e leva para outros aspectos da vida pessoal dela. E aí a gente não sabe se é exatamente um conto em primeira pessoa ou se é um conto realmente com um personagem fictício. E tem outros contos interessantes aqui que ela coloca, outros muito curtinhos, mas que dão uma dimensão. Por exemplo, eu anotei aqui o último conto, que é Legião Estrangeira, que ela fala sobre uma questão onde ela faz uma reflexão muito profunda a respeito da essência humana. E quem conhece um pouco da obra de Clarice Lispector, né, sabe que ela tem várias obras, inclusive algumas obras viraram filme, minisséries, novelas, inclusive. E ela tem essa escrita difícil, porque ela exatamente quer fazer isso, fazer com que as pessoas reflitam em cima dessa escrita, tenham a preocupação de enxergar o seu ambiente para que a questão da solidão em alguns contos, em outros textos dela, seja pensada com carinho. Porque ela, desde muito jovem, sempre foi sozinha. Inclusive no casamento dela, em algumas pesquisas que eu fiz, ela casou uma vez e se divorciou no fim dos anos 50, começo dos 60, que foi onde foi a fase mais criativa dela na escrita. Eu seria isso aí. Tá? Então, essa fase criativa dela foi justamente no momento onde ela está sozinha. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a solidão é um bom companheiro? Responde quem quiser. Você acha que Eu acho que depende muito se você gosta da sua própria companhia. Se você não se sente bem sozinho, a solidão não é boa. E você... Assim, a solidão é uma coisa boa dependendo muito, mas querendo ou não, a gente precisa de contato com outras pessoas. Certo. Fala, Raquel. Porque tem uma grande diferença entre solidão e solitude. Solitude é se sentir bem sozinho. E solidão é se sentir mal, definitivamente. E ela explora a solidão em si, em muitos contos dela. Sim. Quem mais quer falar? Júlia? Quer falar? Fala, Samara. Também tem uma grande diferença entre estar sozinho e se sentir sozinho. Porque você se sentindo sozinho, você às vezes pode se sentir magoado, triste e até possivelmente entrar em uma depressão. E estar sozinho é só, tô sozinho no meu canto, sei lá, escutando uma música, lendo um livro, ou desenhando, qualquer coisa do tipo. Então é uma grande diferença e tem esses pontos a se observar, sabe? Coisas tipo para você pensar, antes de dormir, você pensar sobre isso, no banho você pensar sobre isso e refletir sobre, para você amadurecer mentalmente. Legal. E mais quer falar? Professora Flávia, vem aqui a nossa voz. Carlos, Bom dia, queridos. Oi, bom dia. Eu queria fazer um comentário, né, sobre a vida mesmo da Clarice em relação... Eu acredito, assim, que ela coloca muitos aspectos da vida pessoal dela nas obras. E complementando também uma fala do Samuel, do se sentir sozinho ou estar sozinho, eu acho que isso é uma característica muito comum para as mulheres. E aqui a Clarice, ela fala muito sobre isso, por ser mulher, né? Ela foi casada com um diplomata, como você disse, então eram muitas viagens. E ela estava sozinha, ela se sentia sozinha não estando sozinha. Ela tinha os filhos, um dos filhos dela tinha esquizofrenia. E no período que você comentou também do divórcio, que foi a fase mais criativa para ela, tem várias entrevistas dela na biografia, ela comentando da dificuldade de ser uma mulher divorciada naquela época, criando as crianças, o filho, né, com os problemas de saúde. Só com um detalhe, desculpa pontuar, o divórcio só foi oficializado no Brasil como lei em 1975. Tá? Se eu não me engano, ela divorciou em 59. Isso, final dos anos 50. E tinha um diplomata, então ela era da alta sociedade, e isso era um problema para as mulheres, né? Ter que sair desse seio aí da high society. E eu acho que a obra da Clarice traz exatamente essa reflexão que vocês estão tendo aqui. É um contato com a alma humana. Então sempre falei, eu conheci a Clarice também no ensino fundamental e eu falava que era uma terapia. É você entender as pessoas por dentro. E aí tem tudo a ver também com a relação com a natureza.
porque aí você se olha por dentro e aí você começa a se identificar com todas as vidas. Eu acho que a Clarice, ela traz isso pro leitor, essa reflexão pro lado de dentro. É uma obra totalmente subjetiva, tanto que as descrições que ela faz da obra tem mais a ver com o psicológico dos personagens, até menos do cenário e mais do lado. Então, ela traz, eu acho que essa visão não tem muito assim também de bonzinho, mocinho e vilão. Ela mostra que todos nós temos o lado positivo e o lado mais sombrio. É, porque ela humaniza as sensações e aquilo que nós temos de mais forte por dentro. E a questão só de nós compreendermos, lendo a obra dela, entender onde isso nos ensina de maneira, não vou dizer definitiva, mas ela acaba norteando muitos aspectos da nossa essência para que a gente possa ter essa noção que a Flávia citou, de sabermos qual é o nosso lado bom, o nosso lado Eu ruim. acho que é uma leitura que tira o leitor do comum, do conto de fadas, do aquilo que vai dar sempre o final feliz. E mostra que a vida não é um mundo cor-de-rosa, né? E uma observação só para encerrar, ela foi muito influenciada por Sartre e Dostoiévski, que aí para os leitores assíduos são clássicos extremamente importantes para entender a alma humana e existencialismo. E densa. E densa. Densa é pesado, né? É isso. Fala, Giovana. Obrigado, Misturando. Flávia. Misturando a questão dos sentimentos que a Flávia falou com o que a Julia falou de se sentir bem sozinho. Tem muito a ver com autoconhecimento também. Por conta que, tipo assim, a Flávia falou, é muito sobre sentimento. Tanto eu, no livro do conto, entendi como se fosse... O conto é uma metáfora pra minha visão, algum sentimento, algo interno que você protege, né? A falou da galinha que protege o ovo e tal. Então, tipo, é a questão de autoconhecimento, de você ler o livro, você percebe os sentimentos dos personagens, e você tem toda aquela questão de autoconhecimento de você deles falarem sobre o que eles estão sentindo. Que às vezes é um tabu dentro da sociedade de você, tipo, falar os seus sentimentos. Obviamente agora é menos, tá sendo, ao meu ver, tá melhorando isso. As pessoas estão falando mais dos sentimentos, do que elas sentem. E, tipo, isso eu acho muito importante para as pessoas, elas conhecerem o que elas sentem, como elas chegam ao ponto, e como elas vão chegar ao ponto de se conhecerem desse jeito. O autoconhecimento é fundamental para que a gente possa desenvolver as nossas sensações de uma maneira não 100% convictas, mas pelo menos te dá uma direção para isso. Fala, Julia. Por isso que eu acho, como a Zé disse, por isso que eu também acho que é uma leitura muito difícil. Ela acaba usando muitas palavras que a gente geralmente não conhece para expressar sentimentos muito profundos que a gente ainda não entende, sabe? A gente ainda não tem conhecimento dos nossos próprios sentimentos, e quando a gente lê sobre os sentimentos de outra pessoa falado tão profundamente assim, a gente fica meio confuso e não consegue entender direito. Alguém leu o livro e pensou, viu, eu preciso andar com um dicionário? Sim! Mudou toda hora. Eu já tinha lido essa obra, acho que há uns 8 anos, tá? E aí quando eu vi ela aqui na sala de leitura, eu falei, opa, interessante isso aqui. Por isso que eu não passei para o ensino médio. Me perdoe, meus queridos do ensino médio. Mas, fui sorteio. Você escolheu. E quando eu falei que eles escolheram Legião Estrangeira, por um ponto, eu achei que vocês iam ter uma certa dificuldade justamente pela questão dessa linguagem que ela traz. Porém, é uma leitura que demanda tempo. Por isso que eu dei esse tempo largo para vocês lerem. Por quê? Porque provavelmente vocês iam chegar e falar assim, professor, tem questão aqui que eu não estou entendendo no conto ou na fala dela. E a fala dela, como a professora Flávia disse, realmente ela incita, ou seja, ela suscita, né, você investigar. Mas não só investigar a literatura e as palavras, vocabulários em si, mas questões existencialistas. Porque muitas vezes nesses contos você percebe que tem, que são contos escritos nos anos 40, né? Nesse caso aqui, anos 40, 30 para 40, falando da década, quase 90 anos atrás, tá? Então, são sensações de uma época que você tinha um certo padrão de comportamento, e como a Flávia falou muito bem, quando Clarice Lispector escreve a maioria das suas obras, ela sai de um divórcio complicado, porque naquela época ser divorciada no Brasil era crime, literalmente. Mulher divorciada, imagine, você não pode frequentar a alta sociedade, porque você foi deixada
Isso ainda é muito complicado hoje em dia, tá? Mas, vamos lá. Rafaele, a nossa juíza, a nossa advogada do Ministério Público. Pode falar, meu amigo. Eu acho que a Clarice, ela usa linguagens muito profundas, por isso que demora para entender o que ela está querendo dizer. Tem algumas pessoas que não entendem. Vocês acham assim que o fato do livro ter esse formato dificultou bastante vocês entenderem alguns pontos ou a essência do livro todo? Fala. O livro, ele é muito complicado, tanto que eu nem terminei de ler porque eu tive que voltar diversas vezes no mesmo conto para mim tentar entender o que ela queria dizer. E cada vez que eu lia, a interpretação era de uma forma diferente, porque eu lia num dia, só que no outro dia eu estava com outro tipo de humor e eu entendia mais aquele sentimento. E isso foi muito importante para mim entender muita coisa desses contos, né? Quem fala, Léo? Eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou deixar o Léo falar. Mas o que ela falou, às vezes a gente precisa ler um livro várias vezes para conseguir entender. Eu não consigo ler uma vez. Eu tenho que ler várias vezes para conseguir entender. Cada vez que eu leio mais, eu entendo uma coisa diferente. Isso é importante fazer essa releitura muitas vezes, porque eu concordo com você, Raquel. Por exemplo, eu peguei esse livro aqui, foi semana passada que eu peguei para revisar ele. E eu estava dentro do ônibus. Gente, dentro do ônibus é complicado você ler. Tem várias formas de perturbar a tua mente, né? Uma pessoa que está precisando ser ajudada para subir num degrau, ou uma pessoa que está com o braço na tua cara lá toda hora e a pessoa não percebe, ou você está segurando o livro nessa posição assim, e aí você está com a mochila nas costas, aí abre a porta, tem 3, 4 querendo descer porque esqueceu de descer, e você realmente percebe que isso afeta a leitura. Então, como eu digo, conselhos. Vai ler, escolhe um ambiente bacana, tranquilo, para que você possa fazer sua leitura de uma maneira mais aproveitada. Tá? Então, assim, ainda mais uma leitura como a dela, uma escrita como a dela, desculpa, ela realmente induz você a cara, eu li a primeira vez, aí na segunda vez eu vou prestar mais atenção nisso aqui. Não é que o vocabulário é tão difícil, é que você precisa contextualizar. Às vezes tem alguns pontos, você fala assim, dá uma descrição, e aí como foi falado, acho que foi a Flávia que citou que não é só questão, não é questão tanto da escrita textual, mas da abordagem humana e psicológica que tem nas entrelinhas, é que ela faz você se sentir mais convidado a entender a essência do que ela está escrevendo. Né? Quando eu fiz a pergunta para vocês da solidão, foi assim, para vocês perceberem a importância que tem o ler com atenção e reflexivamente. O que seria o reflexivamente? É vocês lerem e processar aquilo, mas não para comparar com o que vocês sentem, mas sim para vocês entenderem o que está sendo colocado nessa escrita. Eu vou dar um exemplo. O conto, A Repartição dos Pães, ele fala de uma rotina de uma jovem numa reunião familiar, que é um momento onde, por exemplo, estão sentados lá e nesse ponto fala-se sobre muitas coisas, das pessoas que estão sentadas à mesa, a fartura, porque é um tempo de colheita, provavelmente da onde foi tirado um momento, um contexto histórico, familiar, e que você só sente que foi falado daquilo, mas não teve uma profundidade na questão de abordar as questões psicológicas daquela família, só o sentimento que ela tinha, de que era um jantar igual como outro qualquer, para comemorar algo que já é trivial entre família, mas que ia sentar, fazer parte daquilo de uma maneira convencional, sem muita emoção. Mas mesmo ela não sentindo essa emoção toda, tem uma reflexão aí no meio. Fala, Júlia. No conto também, ela fala que, como ela fica impressionada, tipo, como essa pessoa teve uma mesa tão bonita assim pra gente, tipo, ela nem gosta, ela nem conhece, ela nem ama. Ela ficou meio impressionada, tipo, como é possível, como eu tô recebendo isso, sendo que essa pessoa nem me conhece. Porque é uma reunião de pessoas de algumas pessoas que moram lá perto e se reúnem para comemorar a colheita. Ela acabou falando disso, eu acabei lembrando de uma coisa desse exato conto, A Repartição dos Pães, que eram pessoas que muitas vezes nem queriam estar ali naquele lugar num sábado, por exemplo. E aquela mulher, ela fez uma mesa farta, independente das pessoas que estavam ali, e ela recebeu eles com muito carinho e uma mesa farta para eles, independente do que... não sei. Não, sem problema. As obrigações. Ó, legal.
rapidinho, só para fazer uma... Não, é para pausar, tá? Estamos recebendo a nossa embaixadora do ensino médio, a nossa Amandinha Gabriele, e um convidadinho especial que é o irmãozinho dela. Tá? Obrigado pela presença, Amanda. Sim, Tá aqui com acompanhar. medo, não precisa ter medo. Estamos entre amigos. E Quem não tem medo de adolescentes? quem não tem medo de um diarinho comum? Não só papai, tá? Vamos lá, sempre fica à vontade. Obrigado pela presença. É interessante assim, que, apesar de ser. Não estou criticando a questão de ser um livro de contos, tá? Mas assim, apesar do fato dele ser fragmentado, você consegue perceber que existe uma conexão entre os contos justamente por conta do que ela quer abordar, né? E ela quer abordar essa questão da essência humana, isso é muito presente no livro, tá? Tanto que eu vou passar para o conto a mensagem. E esse conto a mensagem, assim, eu terminei de ler ele ontem à noite, porque eu fui pulando os contos, tá? Para buscar aqueles que eu achava que assim, eles entrariam mais em consonância com aquilo que é o momento de vocês. Esse conto a mensagem, ele me fez refletir sobre coisas, inclusive, da atual vivência de vocês. Nós vivemos uma sociedade onde nós temos muitas transformações e principalmente explosões de novidades para uma sociedade que ainda é muito conservadora. Nesse conto a mensagem, ele fala sobre a relação entre dois estudantes que, a princípio, não tinham nada em comum a não ser a questão da... Ele usa a palavra, me fugiu agora, que é angústia. Os dois tinham angústia por situações muito parecidas, que era a sensação de, sem saber, eles gostavam um do outro, mas não admitiam que essa descoberta fosse tão impactante. Tanto que quando eles falam da questão de eu quero ser diferente e quero ser respeitado pela minha diferença, o menino acha que ele tem uma inclinação ao homossexualismo, tá? E a menina também, porque eles não querem sentir relação entre eles, não querem a princípio sentir uma conexão hétero, eles querem sentir uma conexão diferente, eles querem se angustiar ou deixar de se angustiar por conta dessas questões, porque eles não sabem o que eles sentem por dentro, até que no decorrer do conto, né? Na despedida do ano letivo, pelo que deu a entender, que cada um iria para o seu canto, porque terminaria o ensino médio, pelo que deu a entender também, eles principalmente o menino descobre que assim, não, ele consegue entender que ele é homem, ele consegue perceber que ele é homem e ele está apaixonado pela menina, que se nega em algum momento a aceitar que ela tem essa figura feminina aflorada. E quando eles se aproximam e eles se encontram, né, e não fica claro no conto se é um abraço, se é um beijo, ela se espanta com essa sensação de que a angústia que ela sentia era justamente a vontade que ela tinha de estar nos braços do menino, e vice-versa. E o que eu estou querendo dizer? Que hoje, muitos de vocês vivem essa angústia das descobertas da sexualidade, da questão de entender-se como ser humano, de entender-se dentro das relações. E aí você fala, eu acho que isso tem muito a ver com as questões que estão envolvidas hoje em dia nas relações de vocês. Porque muitos de vocês, obviamente, a gente vê aqui em qualquer escola, tá, gente? Estou falando não só na nossa, mas em qualquer escola, a gente vê essas relações cada dia mais intensas, mais convencionais. E as pessoas que não conseguem entender essas relações, elas costumam, obviamente, e infelizmente, discriminar. Como é que vocês veem a questão, falem abertamente, né, sem problema nenhum, dessa questão de como vocês veem essa questão da pessoa que quer ter uma identidade, mas ela não consegue viver essa identidade por medo dos olhos dos outros? Que a Clarice coloca tão bem nesse ponto. Quem quer falar? Lê. Nossa, gente, que silêncio. É profundo, é muito difícil fazer essa reflexão. Fale, Júlia. Sinceramente, eu acho que hoje em dia tá mais fácil de as pessoas acabarem aceitando o estilo das outras pessoas.
pelo menos na escola, assim, eu nunca vi, tipo, nenhum julgamento tão grande quanto a estilo. E eu acho que como a gente tá na nossa adolescência, a gente ainda tá se descobrindo, então cada hora a gente tem um estilo diferente, gosta de coisas diferentes, mas eu acho que hoje em dia tá mais aberto a isso, sabe? As pessoas estão aceitando mais as diferenças. Alguém concorda, discorda da Júlia? Pode falar, Eu Júlia. quero falar um negócio, mas Fala. até mesmo fugindo do... também, né? Mas até fora também da questão da sexualidade, as pessoas, tipo, elas têm uma certa dificuldade, ao meu ponto de vista, de enxergar que, tipo assim, mas demonstrar quem elas realmente são. Por essa questão que você falou sobre o medo do que os outros vão ver, do como que os outros vão agir em questão disso. Que também tem relação com o efeito manada. Que você vê um monte de pessoas indo pra uma direção, você pode muitas vezes nem tá indo pra aquele lado, nem tá... Você pode discordar, que nem ela Pode falou. falar, gente. Você pode discordar do Sem medo. que eles estão pensando, mas por medo de ser criticado, por medo de você ter uma visão diferente de como as pessoas vão agir, vão reagir à sua visão do mundo, você pode acabar indo junto por medo. Então, não só em certos pontos, mas em grande parte da sua concepção de mundo. Legal. Vou passar a palavra pro Samuel e você já retorna, tá? É Fala. porque, assim, às vezes a pessoa tem que ficar numa bolha, num ciclo, que às vezes ela não quer ficar por medo, desconforto, vergonha de falar para as outras pessoas e ser julgado, ser massacrado, apontarem o dedo e falar, você não pode ser assim, porque você tem que seguir a minha palavra, a minha opinião. E acaba a pessoa tendo muito medo de se libertar, de falar o que gosta, de falar que não quer tal coisa. E isso é muito preocupante, tanto no passado e tanto nos dias de hoje, porque muitas pessoas da escola, não sei se sentem assim, mas muitas pessoas da escola podem estar em uma bolha, mas não quererem. E não quererem sair também porque tem medo de, fulano de tal vai falar mal de mim, fulano de tal vai fazer isso, fulano de tal vai fazer aquilo. Então acho que assim, é uma coisa muito difícil tanto para a pessoa e tanto para os demais. Porque acolher uma pessoa que tem esse sentimento, ou a pessoa entender os sentimentos que ela tem e sair dessa vergonha, desse medo, é muito difícil. Então a pessoa tem que se preparar mentalmente para poder falar, para poder, se comunicar, entender aquilo que ela sente. Fala, Julia. Então, completando o que a Gi falou, vou dar um exemplo. Eu posso estar querendo não dar as minhas opiniões por medo do que as outras pessoas vão falar. Mas ao mesmo tempo, na mesa deve ter alguém que também não tá querendo falar por esse mesmo motivo. Então eu não falo porque eu não quero que a Gi me julgue, só que a Gi não tá pensando em me julgar. Ela tá pensando em não falar os pensamentos dela por medo de eu julgar ela. E isso acaba se tornando um ciclo vicioso de ninguém se mostrar, ninguém ser quem realmente é, com medo da julgação das outras pessoas, e a outra pessoa tá pensando na mesma coisa. Antes do Léo, Flávia. Acho que novamente a Clarice nos levando a uma reflexão muito profunda, uma terapia, né, como eu disse. E é uma coisa muito difícil na adolescência, porque é a necessidade de estar em grupo, mas a falta de... tem a ver com autoconhecimento, né, de você se conhecer e conseguir se colocar no mundo, para a construção da autenticidade, e que aí esse medo de você se mostrar por perder o grupo te coloca numa solidão, porque aí você não é você mesmo, como a gente falou. Às vezes tem um outro colega que tem a mesma opinião que você, a mesma visão de mundo que você, e tá lá quietinho. Então a importância do autoconhecimento, tudo bem que tá na adolescência, tá na busca, mas eu acho que tem coisas que a gente sabe o que é nosso de verdade. Lá no fundo, aquilo ali ninguém mexe. Então é se conhecer para conseguir colocar aquilo para fora e aí fugir dessa solidão em meio a tantas pessoas, né? Acho que isso é um exercício. Léo? Só quem manda, Léo? Então, o Samuel falou da bolha, né? Que a pessoa fica girando naquele ciclo. A pessoa que tá nessa bolha, ela pensa muito o que as pessoas vão achar dela, e aí ela às vezes não consegue fazer o que ela quer, o que ela gosta, por medo que as pessoas vão achar dela, que as pessoas vão criticar ela. Entendi. Rapidinho só, mas eu vou passar para Amanda, nossa embaixadora desse Não, médio. fazer um pouco. Por favor, fala alto, senão... Eu achei que tem bastante a ver com a questão da construção social que a gente tem na adolescência. Era só isso. Só isso? Ok, alguém mais quer falar sobre esse tema? Eu vou emendar aqui.
Alguém levantou a mão? Eu não vi. Só por Só favor. pra complementar o que a Flávia falou, e isso se encaixa naquilo que eu falei, de se sentir sozinho e estar sozinho. Porque você se sentindo sozinho, você pode estar no meio de uma multidão inteira, mas você vai se sentir sozinho. Porque você não acha que tem aquele amigo, aquela pessoa que vai te apoiar, sabe? Isso é em questão de escola, fora da escola, o círculo de amigos, a bolha, como eu disse o Léo. Mas se a gente não se mostra como a gente é de verdade, na autenticidade, a gente não abre espaço da outra pessoa querer estar com a gente de verdade. E aí a gente acaba não encontrando pessoas pessoas do mesmo gosto, sabe? A gente acaba sendo um personagem. Oi, Júlia. Fábio, pode falar. Fora que isso também pode frustrar a outra pessoa. Porque, imagina assim, você começa a conversar com uma pessoa com uma visão, tipo assim, uma visão amorosa, só que você tem medo de mostrar a sua real identidade. Isso pode fazer com que a pessoa se apaixone, goste de você, mas não de você. Do seu o personagem que você criou pra que ela gostasse de você. De descrever um relacionamento em geral. Eu ia falar, alguém ia levantar a mão? Eu vi que alguém começou a levantar a mão aí. Não? Não foi? Ok. Baseado no que você está falando, eu pensei aqui esse ponto justamente pelo fato de que muitas vezes você veste uma máscara. Então os dois personagens, nesse caso, eles vestem uma máscara social para evitar de mostrar o que sentem, principalmente pro outro. Mas eles queriam ser diferentes dentro da sociedade, ou seja, eles queriam ser literalmente, quero ser reconhecido por algo que seja fora da bolha, ou fora da curva. E numa época que foi escrito, né, e lá na crônica está escrito assim, olha, revelando até traços de homossexualismo, porque aquela época era um tabu gigantesco. Então as pessoas escondiam ao máximo a sua opção, né? E isso afetava muito a mente. E hoje até o termo homossexualidade, né? Caiu isso. O homossexualismo. Exatamente, porque lá no conto tá. Então assim, por isso que eu insisti no termo, que caiu por conta da questão, né, da modernidade da situação e também a devida adequação ao tempo. E aí o que acontece? Quando eles descobrem que são feitos um pro outro, eles não conseguem viver isso. Porque a garota corre para dentro do ônibus assustada pela iniciativa do menino. Quando ele descobre, não, eu gosto dela, eu não gosto só de ser diferente. Então a angústia que se fala nessa crônica é justamente deles não se encontrarem, porque durante toda a crônica ele fala assim, mas eu gosto de prevalecer sobre ela, porque o sentimento dela não pode prevalecer sobre o meu. E fica muito claro nessa relação deles que eles convivem juntos praticamente o tempo todo, mas não convivem como namorados, convivem como pessoas que, pela angústia, o sentimento em comum, os atraía. E de repente, quando percebem que vai acabar esse ciclo, né, ele percebe, no momento onde eles deparam com um casarão enorme, que está alugado, que é velho, isso assim, viu? Isso aqui é uma desconstrução de um momento que nós vivíamos. Isso aqui simboliza esse momento. E agora? O que vai ser da gente? E agora, José? Né? Você fala, o que eu faço? Eu tô louco de vontade para dar vazão ao meu sentimento, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou me libertar dessa questão da máscara social que eu vesti? Eu vou para cima, né? Hoje em dia eu vou para cima, vou manifestar o que eu quero. E aquele negócio, eu quero ser feliz. Mas infelizmente, nesse caso, ele não foi feliz. Ele viu o sonho dele pegar um ônibus, ficar olhando pela janela. E aí, a crônica diz tudo, né? Ele se descobriu apaixonado pela moça, e a moça que não queria parecer frágil, sensível, como foi todo o conto, percebeu-se apaixonada por ele. Mas aí, como é que eu vou reagir a isso? Então, antes de passar a palavra para vocês, só para completar meu raciocínio, a autora, a Clarice, ela traz esse elemento de esse existencialismo muito forte, faz com que você reflita se muitas vezes compensa você estabelecer barreiras nas relações com as pessoas, tá? Mas aí vai ser uma visão muito pessoal, eu prefiro deixar para que vocês tenham aí. Um ótimo exemplo do que ela deixou. Sim. Do preço que se paga por não
não tirar essa máscara de não viver. Eu acho que não viver é complicado. Ambos são renúncias, aí você escolhe o que dói menos, acho. Sim, Samuel. E os dois, tipo, eles tiveram medo, quereram ser diferente, ou até mesmo vergonha de falar, e perderam muitas oportunidades. Perdeu a oportunidade de possivelmente ser feliz, com, sei lá, possivelmente namorarem, terem um futuro juntos. Então, perderam muita oportunidade por causa do medo, vergonha, querer ser diferente. Isso se encaixa muito em hoje em dia, porque muitas pessoas querem ser diferente, querem, sabe, tem medo. Só que elas acabam perdendo muitas oportunidades que podem fazer, tipo, construir um futuro enorme. Só que por ações de medo e etc., fazem elas perderem oportunidades incríveis. Sim. Giovanni. É que, tipo assim, ele falou da questão das pessoas quererem ser diferentes. E, tipo assim, esse tipo de... Nossa. Essas coisas... o ser diferente, que as pessoas tanto estão buscando ser diferente, de fato é ser você mesmo. Porque a dificuldade que se tem de achar uma pessoa que realmente tem os mesmos valores, os mesmos gostos, essa dificuldade que você tem de achar uma pessoa que bate com quem você realmente é. Pra mim, isso já é o ser diferente. As pessoas estão buscando um ser diferente, que seria ser, eu quero ser... Só que o diferente tá ficando comum, porque todas as pessoas estão buscando o mesmo diferente, em vez de serem o diferente que elas são. E isso gera um conflito social para quem não tem a mente aberta ou desconhece, porque o desconhecimento leva à ignorância, e aí a ignorância traz a intolerância. Isso faz a sociedade ficar cada vez mais... ela ficar cada vez mais engessada numa situação onde você fala, nossa, mas nós estamos vivendo uma evolução da sociedade, dos costumes, as pessoas continuam pensando naquela caixinha pequenininha, né? Raquel, você levantou o dedo, você falou que queria falar. Não? Enfim. Então, para ilustrar isso que vocês estão falando, e a professora Flávia colocou brilhantemente a questão de por que não viver, né? Por que deixar as suas vontades, elas guardadas, trancadas dentro do seu pequeno universo, você não viver as verdades como o Samuel falou, né? Eu acho muito interessante porque, gente, isso aqui é uma literatura muito densa, então compreender a essência do que a Clarice traz para vocês, traz essa reflexão a respeito de o que é legal para mim? Será que é legal para o outro? Será que o que eu estou vivendo está sendo não só respeitado pelos outros, mas por mim mesmo? Porque é complicado você viver uma máscara ou uma identidade que você quer ter e você não conseguir dar vazão a isso. Então, só para fechar, nesse conto fica muito claro que os dois usam uma máscara com um sentimento para poder mascarar aquilo que eles queriam viver desde o começo. Perde-se muito tempo, né, tentando esconder um sentimento que você poderia aproveitar. E aí eu sempre falo, tempo é ouro. Tempo é ouro na vida da gente. E se a gente perde tempo com amenidades, ou com, mas eu não quero esse tipo de relação porque eu não estou preparado. Gente, ou você vive, ou você não vive. E aí, o tempo que passou, não volta mais. Fala, Amanda. Eu tinha falado esse ponto com você sobre a sociedade, a gente querer evoluir como sociedade, só que pela mente de algumas pessoas a gente está voltando para trás. Eu cheguei acho que eu falei com você por conta da volta das lições online. Foi ontem. Eu não cheguei a ler o livro, mas pelo que eu entendi, eles estão se escondendo por medo do que as outras pessoas podem achar ou por medo de não conseguir se encaixar na sociedade, é isso? Também, as duas coisas. É um ponto? É um ponto. Na verdade, sim, é um ponto que fala de dois adolescentes no último ano praticamente do ensino médio, eles têm 17 e 18 anos, e eles vivem essa experiência de serem sensíveis aos olhos da sociedade, descobrindo a sua sexualidade, e de repente eles descobrem que aquilo foi só um pano de fundo para esconder aquilo que eles queriam viver o tempo todo, mas eles não tinham coragem de viver. Perdem a chance de construir uma vida comigo. Perde a chance de viver a relação que eles estabeleceram por conta da angústia. Eles falam assim, eu me sinto angustiado por causa disso. Eu me sinto angustiado por causa disso. Nossa, verdade, por que você está angustiado? E aí eles começam a desenvolver uma amizade, mas que ela, no fundo, era só uma máscara para esconder
porque eles queriam um do outro. Que era viver juntos. Só que quando perceberam, já era Quando tarde perceberam, demais. tarde demais. Na adolescência, geralmente, quando as pessoas começam a falar, então é porque eu gostava de você, eu também gostava de você, só que tinha medo de falar. Isso é uma coisa muito comum. Vamos passar para outra visão que a Clarice traz e que eu acho que complementa essa obra, porque ela aborda muito a questão também, e fica muito claro, né, que a maioria dos contos ela fala da solidão. Quando eu digo que a maioria dos contos que foram escritos foram no começo da trajetória juvenil dela e praticamente o começo da vida adulta, o primeiro livro dela foi publicado aos 20 anos. Né? Então ela já tinha esses contos guardados na gaveta, de alguma forma, e ela, por ter essas vivências, ela percebeu que tinha o dom da escrita. E aí eu vou levantar uma pergunta para vocês. Hoje, de vocês aqui, embaixadores, quem, por exemplo, baseado no gosto pela leitura, já teria vontade de escrever? Quem quiser falar e abordar, pode falar livremente a respeito do que é essa vontade, por que essa vontade é despertada. Eu vou começar pelo Léo, que levantou a mão. Léo, por favor, fale algo por gentileza. Bom, porque eu sempre, tipo assim, eu nunca tive muitos amigos assim pra mim poder desabafar. Entende? Daí eu vi a leitura como uma forma de fugir daquilo ali, sabe? Então eu gostaria de escrever por causa disso. Mas assim, o que te motivou a ter essa sensação de eu quero escrever? Inspiração. E qual é a sua inspiração básica para você escrever? O que é o tema que vem à tua mente? É um músico que eu gosto de escutar bastante, né? Do Sérgio Minutos. E ele escreveu um livro que eu achei interessante. Entendi. Daí foi uma inspiração. Legal. Alguém mais? Pode falar, Samuel. Eu particularmente não escreveria, mas assim, se fosse para eu escrever, tipo, uma redação falando sobre você escrever um livro. Eu escreveria um livro, ou um conto, tanto faz, para poder falar sobre os meus sentimentos. Para poder falar sobre os meus sentimentos e possivelmente ajudar alguém. Tipo, falar sobre os meus sentimentos e falar sobre como buscar ajuda, tipo, sentimento de solidão. Aí eu falo como buscar ajuda em relação a isso. Tipo, você pode, sei lá, baixar um aplicativo, conhecer uma galera da sua região, etc, etc, sabe? E outros sentimentos que possivelmente eu e outros adolescentes podem ter, ou adultos, crianças, etc. Eu escreveria para ajudar e as pessoas se identificarem. Tipo, eu também tenho esse sentimento. Nossa, eu também tenho essa dor. E aí a pessoa tentar aprender a como superar isso. Entendi. Júlia. Eu, particularmente, não gosto de desabafar com as pessoas. Eu me sinto muito mal desabafando e falando sobre os meus problemas. Então, eu já meio que criei algumas histórias, só não escrevi ainda. E eu acabo colocando muitas das coisas que eu penso nos meus personagens pra tentar resolver esse problema deles de alguma forma. Então, eu, em vez de desabafar, eu sempre passo o problema na minha cabeça e eu mesmo tento responder aquilo, tentando dar uma solução. Então, eu acho que meio que escreveria colocando o que eu sinto em outro personagem para tentar ver de fora as coisas e tentar resolver. Alguém levantou a mão aqui? Raquel. Eu vou falar. Uma vez eu já escrevi um poema para uma competição na escola e eu amei escrever, tanto que eu ganhei o segundo lugar nessa competição. Mas eu não escreveria um livro de poemas, eu escreveria basicamente contos para contar as minhas vivências de uma forma que as outras pessoas, que nem Clarice mesmo, só que não de uma forma tão besta, porque eu não sou tão profunda assim. Será? Nunca se Será? sabe. Eu penso assim, eu acho que a pessoa tem que explorar aquilo que gosta, seu maior potencial e não ter medo. Eu acho pensava o mesmo que ela. Pois é, eu acho que o medo impede vocês de sonhar, de realizar. E o Eric queria fazer uma pergunta pra mim. Pode fazer, Eric? Eu quero saber se você já escreveu um livro, algum conto, algo do tipo. Na verdade, assim, quando eu fiz magistério, há muitos séculos atrás, brincadeira, muitos anos atrás, né, eu não nasci há 10 mil anos atrás, pessoal. Mas enfim,
Eu participei naquela época, nos anos 90, assim, olha, anos 90, gente. Meu Deus do céu. Principalmente no magistério, a gente teve muita inserção a situações bem diferentes do que a gente tem no ensino médio hoje. Assim, não vou dizer, cada época tem seus lados bons e lados ruins, né? O lado bom, o lado ruim, desculpa. E naquela época, no segundo ano do magistério, nós participamos de um torneio estadual, né, que reunia crônicas, contos, né, de jovens escritores. E eu lembro que em 91, eu estava apaixonado na época por uma menina, eu era louco por ela. Eu sei que ela não vai ouvir. Enfim. E falava sobre amor. O tema era amor. Putz, um cara apaixonado é a pior armadilha do mundo. Ou você escreve um conto sensacional, ou uma crônica sensacional, ou você só escreve baseado na emoção. E a minha professora tinha uma professora de português sensacional, a professora Nila. Ela está viva ainda hoje, graças a Deus. Professora Nila, se você estiver em algum lugar aí para assistir, um abraço. Literatura era espetacular. Encheu tanto o saco com parnasianismo que eu não consigo esquecer. Enfim. E participamos 4 colegas de turma e a minha redação foi para a fase regional, que foi uma crônica que falava sobre as mazelas do amor. Por que o amor machuca? E aí essa crônica foi, a professora falou assim, Alexandre, tá maravilhoso, não sei o que, tá assim, sério, professora, sério? Falei assim, não, pode ficar tranquilo que ela vai para a fase estadual. E eu não botei isso na cabeça. Por quê? Porque além da questão de estar envolvido emocionalmente com a personagem da crônica, e aquela crônica foi 100% emocional, mas eu tentei disfarçar de tudo quanto é jeito, né? E a professora falou assim, Alexandre, olha, eu não sabia que você escrevia tão afloradamente assim. Eu falei assim, professora, eu fiz aquilo que foi pedido. Se tá legal, bora. E eu cheguei na fase regional, né? Não fui escolhido, mas tudo bem. Isso dentro do estado de São Paulo inteiro, né? Vocês lembram que eu passei na sala de aula de vocês falando sobre como é que é o nome? O concurso de cartas, que o finalista ia para a Unesco. Então eu cheguei, não nesse concurso, esse foi outro. E assim, eu lembro que eu fiquei com a sensação de falar assim, cara, é legal escrever. Mesmo que eu não seja escritor, mas é legal. Porque você expressa através dela muitas coisas. Às vezes você transfere para o papel sentimentos, a sua personalidade. E também, em 2004, eu estava escrevendo um livro. Só que eu tive um problema com o computador. Deu uma descarga elétrica no computador, tinha já 48 páginas escritas. E a história está toda aqui, ó. Não sei se um dia eu vou escrever ainda. Tá? E ele é um livro de ficção, né, que fala sobre vidas paralelas. Resumindo, é a história de uma pessoa que vive atualmente no século XXI e uma pessoa que vive no século XII, na Escócia. E elas são almas afins. E aí eu fiz uma conexão entre todas as sensações entre essas almas em tempos distintos. Pensei, professor, que louco é isso? Uma pessoa no século XII sentindo a mesma coisa que uma pessoa no século XXI? 12, 21. Só que aí eu falei, não, deixa pra lá. Mas enfim, é isso. Fiz a mesma coisa com a história que eu tinha te falado, até hoje não tem o final. Mas vamos voltar a Clarice Lispector. Vamos lá. Pessoal, uma das coisas que ficou muito forte, marcantes para mim nesse contexto do Legião Estrangeira é que ela deixa muito nítido que as relações humanas, elas são, apesar da solidão, elas são necessárias. E elas servem para construir nossa identidade, nosso caráter e, consequentemente, a nossa vivência acaba sendo influenciada por todos esses caracteres e situações que nós vivemos. E vocês falaram um negócio muito interessante. Alguém quer falar mais a respeito de se gostaria de escrever ou não, antes para a gente passar desse tema? Ou tá tranquilo para vocês? Não? Tá tranquilo? Então, assim, baseado em tudo que a gente discutiu aqui, alguém gostaria de falar que lição que tirou desse nosso primeiro debate hoje, ou das sensações que os contos trouxeram para vocês? À vontade. Nossa, que silêncio.
O que mais impactou vocês na leitura dos contos em si? Acho que o primeiro capítulo. O primeiro capítulo? É. Por que o primeiro? Como fazer? Eu não sei botar em palavras. Eu acho que justamente por conta da relação entre o professor e a aluna que eles tinham. Era uma relação. Não uma relação que se esperava ter um amor, como assim, que ela sentia por ele. Ela, pra ele, no caso, seria apenas uma aluna normal. Tanto é que ele nem dava atenção muito pra ela. Mas a partir do momento em que ela justamente despertou, vamos dizer assim, o interesse dele, né, por ter escrito algo fora do comum, algo que não era esperado, acho que provavelmente pra idade dela, ele começou a dar mais atenção pra ela e ela não sabia como reagir a isso. Acho que por ter essa relação, é mais pela idade dela, acho que foi, pelo menos pra mim, o melhor capítulo que tinha do livro. Legal, bacana. Ícaro? Eu não li muito do livro, tô sendo sincero, mas assim, eu gosto de coisas que faz a gente refletir, pensar e amadurecer mentalmente. E eu gostei muito desse livro, tipo, o primeiro ponto eu gostei, a parte da mensagem, o fogo da máscara, etc. Eu gostei bastante também, porque isso faz a gente pensar sobre amadurecer mentalmente e talvez mudar um pouco o nosso jeito, maneira de falar, pensar, ou até mesmo a questão da empatia, da gente pensar no próximo e parar e... uma pessoa pode estar passando pelo que eu estou passando, então eu vou pensar nela e vou talvez ajudar ela, acolher ela no momento difícil que ela está passando e por assim vai, sabe? Eu gostei muito porque pega na parte emocional, a gente refletir mesmo sobre. E, como eu disse, eu particularmente gosto de coisas assim que faz a gente refletir sobre e ter uma mini crise existencial. Mini crise existencial. Verdade? Esse livro inteiro é uma mini crise existencial. É, que cada um tem a percepção daquilo que impacta mais a você, mas enfim. Fala, Giovana. Talvez o primeiro conto tenha ficado como mais marcante por ele ser o primeiro. Talvez a gente tenha... Por exemplo, imagina se a gente tivesse começado pelo próprio Legião Estrangeira. Nunca, inclusive, não li. Mas, né? Eu parei ali numa parte do livro. Então, imagina se a gente tivesse começado por um outro livro. Talvez ele ficaria mais... Outro conto, quer dizer. Outro conto, isso. Ele ficaria mais forte na nossa cabeça. Talvez pra gente ter entrado, assim, nossa, livro novo, tal, projeto novo. Então talvez a gente tivesse ficado mais animado. E conforme o livro, a gente foi vendo o quão denso que é o livro, a gente talvez tenha começado a decair. Não decair, mas eu tô falando por mim mesmo. Claro. Eu comecei a ficar menos interessada, talvez. Eu fiquei menos interessada. Quando eu comecei a ver que são vários contos diferentes e tal. Talvez por isso que o primeiro conto tenha sido mais forte, assim. Na minha percepção, na minha cabeça. Talvez por isso ele tenha ficado mais forte pra mim. Porque foi um negócio que eu entrei de cabeça, assim. Daí depois eu fui vendo o quão denso que era, fui dando uma desanimada. Então, pra mim, eu acho que... Ser um estilo de leitura diferente? Exatamente. Se vocês não estão acostumados. Eu acho que também é o que mais dá pra entender o que no caso, a autora tava querendo dizer. Também. Ok. Quem mais? Fala, Giovana. Um pouco nervosa, peraí. Não, nervosa por quê? O meu também foi favorito, foi o da Desastre Sofia. Porque eu reli ele bastante, porque dá uma desanimada, como a gente falou, é um livro bem difícil, bem denso. Aí eu perdi meu resumo que eu fiz, eu fiquei muito chateada, eu voltei pra refazer, eu li ele várias vezes. E esse foi meu favorito, que cada vez que eu li, eu entendi ele mais. Legal. Aprofundava e eu gostei muito dele em si. É um livro de reflexão, eu gostei muito dele. Sinceramente, Desse aí. Impactou o primeiro. Foi o primeiro, né? Rafa, que ele falou? Não? Raquel. De fato, o primeiro foi o que mais me marcou, assim, deve ser pra maioria, porque foi o que eu li e reli 1001 vezes. E cada vez que eu lia, eu acho que foi o livro mais fácil de entender. Também por a gente estar, por a gente estar inserido nesse contexto de certa forma. Porque a Sofia, ela é aluna problemática, digamos assim, que o tempo todo quer ali a atenção do professor de uma maneira ruim. E no final, ela quebra, porque ela consegue a atenção, só que de uma maneira boa. E depois, quando ela descobre que ele morreu, o desespero dela foi tipo, eu queria mostrar pra ele que eu finalmente amadureci.
E o fim desse conto Alguém mais quer falar sobre isso? Qual que mais impactou? Fala, Maria. Então, não vou falar qual que mais impactou porque eu não li. Você não leu? Mas quando a gente fez o nosso podcast do Eu Robô, o primeiro conto que impactou todo mundo também foi o primeiro. Acho que quando a gente lê um livro de vários contos, a gente sempre vai ficar mais no primeiro, que nem aconteceu Mas é com a que o gente primeiro conto também. do Eu Robô, fazendo parênteses, ele é um capítulo à parte do segundo ao nono. Sim. Porque ele fala de uma abordagem bem direta da humanidade do robô. Vocês vão Mas ver. foi o que as pessoas mais ficaram guardados na memória, tanto que uns nem se deram o trabalho de ler o resto do livro. Então, mas eu li ele e falei, cara, o último conto, ele mata o livro. Mata divinamente, na minha opinião. Assim, meu, que coisa louca. Porque, enfim, não vou falar nisso. Vocês vão ver depois Eu no achei YouTube. que teve a ver a fala deles com a que a gente teve lá. Mas no YouTube vocês vão ver. Mas eles não falaram que a gente... Queria fazer uma Teve observação uma ali, parte. juntando a fala do Ícaro com a Raquel. Claro. A leitura é isso mesmo. É você sair do seu lugar comum, da sua bolha, como você estava comentando. Da sua zona de conforto. Da sua zona de conforto, descobrir outros mundos, outras cabeças, outras reflexões, sentimentos, pessoas. Vocês conseguiram, acho que, tirar a essência através desse livro. Fala, Ministério Público. Uma palavra, A voz da justiça. a advogada do Ministério Público, Rafael. Esse livro, né, os contos dele, né, pra mim também o primeiro foi o que mais me impactou, né, porque eu fiquei lendo, eu e a Raquel e a Isa, a gente até fez um grupo pra ficar lendo e relendo, e a gente só conseguiu ler até só o primeiro conto, né, mas mesmo assim a gente leu muito, a gente leu muito, e o livro também, o livro inteiro, né, se eu tivesse lido mais, né, mas eu não li. Se eu tivesse lido mais, eu acho que o livro inteiro teria me impactado, porque ele é diferente de todos que eu já li, ele mexe muito com o sentimento, né, ele é diferente, né, Mais profundo. Todos os contos têm a sua densidade, né, Exatamente esse é o ponto. certo nível. Sim, eu tô olhando aqui o resumo que eu fiz do conto Amizade Sincera, e aí aborda, não é só a questão da solidão, que fica muito marcante nesses contos, mas aborda também a esperança que existe na humanidade, porque eles o tempo todo eles lutam para se encontrar de fato e serem amigos. Então, assim, não é só os desencontros. Existem os desencontros, mas até para os encontros de vida, quando a gente conhece alguém que a gente tem afinidade, não é tão simples, não é tão fácil, né? Então, por exemplo, eu sou suspeito de falar da escola aqui, porque assim, fiz novos amigos aqui. Tem pessoas que eu vou levar pro resto da vida, né? Mas existem os desencontros dentro do processo que fazem com que, às vezes, você não tenha oportunidade de conviver com aquela pessoa mais tempo. Mas você sabe que se você mandar, hoje em dia, olha com a modernidade, hoje em dia você manda a mensagem para pessoas e fala assim, viu, obrigado, valeu, você é parceiro, você é amigo, conto com você, faz muita diferença. E nessa crônica Amizade Sincera, ela fala muito disso, da questão de se apoiar para que eles façam que essa amizade prevaleça, apesar das inúmeras dificuldades, né? E fica o convite para vocês que não leram o livro todo, passou o estresse de ler uma série de contos difíceis e com linguagem muito, muito peculiar, né, como a Giovana colocou, a hora que vocês estiverem tranquilos, assim, eu vou pegar esse livro, vou ler por uma semana, com calma, para revisitá-lo, porque como vocês falaram, cada vez que vocês leem ele, é uma leitura densa, mas acaba impactando de forma diferente você. O livro de contos tem essa liberdade, você não precisa, você pode ler um conto hoje, passa uns dias, você pega outro conto. Sim. Quem gosta de ler, geralmente lê mais de eu não sou assim uma leitora assídua, mas eu leio sempre 2 livros. Um livro de romance completo e um de contos, assim, eu falo que eu não assisto TV, eu tenho é só série de vez em quando. Flavinha, você lê romance, Flavinha? Leio romances e aí eu tenho um de conto pra distrair, eu falo uma leitura assim mais profunda e uma pra distração, pra se divertir. Acho que de contos tem essa característica, essa liberdade. Essa liberdade, né? É isso. Bom, gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Infelizmente, o nosso podcast vai ter que acabar. Estou olhando para o relógio aqui, eu tenho que devolver vocês à sala de aula. Obrigado pelo nosso primeiro episódio. Fico muito feliz de verem vocês aqui, um potencial muito grande para desenvolver uma roda de conversa como essa. Como eu falei para vocês, não é uma entrevista,
é uma roda de conversa livre, onde a gente aborda vários assuntos e tem assunto para muita coisa aqui que a gente poderia, inclusive, levar para uma outra oportunidade. Carol, compra rapidinho, só pra... Não. Fala o que você acabou de falar pra mim sobre essa roda de conversa. O que ela fez com a sua leitura. Eu tinha lido, e aí na roda de conversa você conseguiu... Consegui me aprofundar mais. Porque quando a gente leu o conto da primeira vez, eu acho que ficou meio... Nossa, que sentimento que ela quer passar? O que ela tá falando? E são contos também bem antigos. E agora, colocando na roda de conversa, a gente entendeu que o que tá escrito aqui é exatamente o que a gente sente e o que a gente não tinha entendido antes. É muito contemporâneo, é atual, porque são vivências e crônicas que a gente pode transportar para o dia a dia. Né? A gente vê muitas situações, em cada crônica, você fala, eu já vi alguém passar por isso, ou já vi alguém passar por isso. Né? Então, assim, literatura, gente, é uma coisa assim que pode ser escrita há 20 anos, há 40 anos, há 100 anos, há 300 anos. Quem lê Os Miseráveis, né, Amanda? Sabe o quanto aquela obra, ela tem muito eles de atual. Eles deviam falar sobre esse livro também. Sim. Olha a responsabilidade que eles estão falando sobre esse livro aqui. Então, aí tá. Vocês têm que entender que toda leitura, ela tem a sua validação, ela tem a sua aplicação e, principalmente, ela melhora a sua capacidade de discernir e entender o mundo em qualquer... Eu sempre falo, a leitura é uma porta aberta, escancarada para o conhecimento. E aprende muita coisa, não só vocabulário, mas ela vem junto com toda essa bagagem. Quando você lê, você expande sua mente para novas experiências. Gente, obrigado a todos vocês que estão aqui, a todos vocês que vão assistir no nosso canal no YouTube, muito obrigado. Compartilhem, curtam, sigam nossos canais no Instagram, né? Instagram Jim_Sala de Leitura, e YouTube Sala de Leitura, professor Isidoro Marins, professor Joaquim Isidoro Marins. Quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigado pelo carinho, vocês todos bonitinhos e uniformizados, a presença da nossa CGPAC de Códigos de Linguagem, Flávia Gouveia, os nossos queridos embaixadores que daqui a pouco vão fazer o segundo tempo do nosso podcast hoje, tá? Eles estão na vantagem, eles tiveram uma ideia do como funciona, e vocês chegaram, mas vocês viram os vídeos antes que eu passei para vocês. Então, gente, muito obrigado. Que tenha sido de bom proveito. No mês que vem, em setembro, nós teremos mais uma leitura de um livro de todos os embaixadores. Eu diria assim, parabéns a todos vocês pela iniciativa e muito obrigado. Um bom dia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Não precisa pausar não, tá? Pode deixar rolando. Gente, ó, é pouca vida pra muita leitura, né? É muito livro, é muita coisa pra gente descobrir. Valeu, gente. Obrigado.